Boa noite a todos. Meu nome é Denise Pardini e hoje eu tenho a alegria de apresentar a doutora Maria Inês, que é oftalmologista formada na Santa Casa, fez residência na Santa Casa, mestrado, e complementou a sua formação em ultrassonografia ocular na Escola Paulista de Medicina, na Santa Casa de São Paulo e no AC Camargo. Então, uma excelente aula para todos e podemos começar. Boa noite a todos. Vamos compartilhar aqui, então. Eu acabei fechando. Perfeito. Certinho aí, né? Está excelente. Então, boa noite a todos. É um prazer para mim muito grande poder falar de ultrassonografia, que é um assunto que eu gosto muito, me dá muito prazer. E vamos tentar manter o nível de excelência do curso, né, doutora Denise? Vamos lá. Bom, falando um pouquinho do histórico, em 1793, Spallanzani percebeu que os morcegos enxergavam com as orelhas. E, a partir daí, despertou o interesse pela ultrassonografia. Em 1956, Mann e Hughes fizeram o primeiro ultrassom em olhos enucleados, foi um ultrassom industrial, eram olhos com tumores. Um ano depois, Oxala usou o modo A já para a oftalmologia, e um ano depois, em 1958, Baumann e Greenwood fizeram o primeiro Basecamp na oftalmologia, que é esse astronauta que está aqui do lado. Foi uma técnica de imersão com esse capacete, e a partir daí desenvolveu-se o ultrassom para oftalmologia, e em 72 ele se tornou comercial. Então, falando um pouquinho da física, que o ultrassom é uma onda mecânica que propaga no meio de forma longitudinal, né? Como nós estamos vendo aqui. E essa onda tem condensações e rarefações. Essas oscilações têm três variáveis que a gente precisa lembrar, que é a velocidade, a frequência e o comprimento da onda. A velocidade ela vai variar de acordo com o meio. Então, por exemplo, no vítreo ela tem 1.532 metros por segundo, no cristalino 1.641, e em cada meio que ela vai passar, ela tem a sua velocidade característica. A frequência ela é medida em ciclos por segundo, né? Que é o hertz, a unidade é o hertz. O ultrassom, que é inaudível, né? Acima de 20.000 hertz ou 20 kHz. E o comprimento da onda é um intervalo entre duas fases semelhantes. Então, aqui, esses dois pontinhos é o intervalo entre duas fases semelhantes que a gente chama de lambda. A onda, ela pode ser refletida, refratada ou absorvida. O eco é a onda que é refletida, né? Ela bate no tecido e volta. É o que vai produzir o eco. Eles são produzidos por interface acústicas, criadas na junção dos meios com diferentes impedâncias. Então, isso aqui é importante a gente saber. Tem que ter impedância acústica diferente para que o eco seja produzido. E o que é impedância? Ela é definida pela velocidade do som e pela densidade do meio. Quanto maior a diferença de impedância entre os dois meios, maior será a reflexão da onda. Então, nós estamos vendo aqui esses dois olhinhos, esse com aquoso na câmara anterior e esse abaixo com efema. Então, a diferença de impedância entre o aquoso e o cristalino é muito maior do que entre o sangue e o cristalino. Por isso que essa onda aqui está maior do que essa aqui de baixo. Além disso, existem outros fatores que vão afetar também esse eco, né? Esse ultrassom, essa onda. Então, a posição da sonda, se a sonda estiver inclinada, como nós estamos vendo aqui, nós vamos ter perda, nós vamos ter dispersão. Então, o eco vai ser menor do que se a onda ficar totalmente perpendicular. Então, nós temos que estar atentos na hora de realizar o exame para que a sonda fique perpendicular ao meio a ser examinado.
o máximo possível, né? Às vezes a gente não consegue dependendo da posição da lesão, mas é importante nós ficarmos atentos a isso. Além disso, vai variar também de acordo com o tamanho, a forma das interfaces. Então, a retina, por exemplo, uma interface retilínea, a gente consegue um pico de grande amplitude. Já as interfaces menores, com formatos irregulares, como essas daqui de baixo, né, corpo ciliar, melanomas, nós temos perdas, temos dispersão e, portanto, o pico menor. Então, o som muda de meio, muda a velocidade e muda o comprimento de onda. Aqui, rapidamente, só para a gente ver como que funciona o ultrassom, né? Basicamente, a peça-chave do ultrassom é o transdutor. Então, tem um pulsador que vai emitir uma energia elétrica para esse transdutor, que vai transformar a energia elétrica em energia sonora, em ultrassom. E ele vai bater e voltar para o transdutor e, novamente, ser transformado em energia elétrica, né? Vai ser processado no receptor e amplificado para fazer a leitura no vídeo. A ponta desse transdutor tem essa plaquinha com esse material piezoelétrico, com moléculas de carga positiva e negativa. Então, com o estímulo elétrico, essas moléculas vão se acomodar aqui dentro e vão mudar de posição. E com isso, ocorre esse movimento constante, esse cristal de quartzo. Então, ele vai ficar mais largo e mais fino. E com isso vai ser emitida a onda acústica. Então, o transdutor, ele tem a sonda A e tem a sonda B. Nós vamos hoje fixar mais na sonda B. A sonda A é unidimensional, né? Linear, a gente avalia através da altura das amplitudes dos picos, e a sonda B ela é bidimensional. Nós vamos ter uma imagem transversal e a imagem longitudinal. E várias frequências diferentes na sonda B. Então, de acordo com a física, a gente sabe que quanto menor a frequência, menor a resolução e maior a penetrância. Então, se nós pegarmos uma sonda, por exemplo, de 50 MHz, que é a sonda usada para a biomicroscopia ultrassônica, ela tem uma frequência alta e tem uma resolução muito boa para o segmento anterior, mas penetra pouco, ela avalia só o segmento anterior. Quando nós pegamos a sonda de 10 ou de 15, que a gente usa para fazer o modo B, ela já tem uma penetração maior para avaliar o segmento posterior, né? Mas tem uma resolução menor e uma frequência menor. O transdutor na ponta da probe, nós temos esse movimento constante para frente e para trás do transdutor. E isso acontece no sentido do marcador. Isso aqui é muito importante a gente lembrar, porque é o sentido que a gente vai fazer o corte na hora que a gente estiver examinando o paciente. Então, é a área que está sendo examinada. Então, nós temos que ficar atentos ao marcador, tá? A marca dessa sonda na hora de posicionar a sonda no olho do paciente para a gente saber que estrutura que a gente está avaliando e se a imagem é transversal ou se é longitudinal. O que a gente vai observar ao longo do exame para depois emitir esse laudo para o paciente? O comprimento axial, normalmente a gente não faz essa medida, né, pelo modo B, a não ser que seja solicitado, mas a gente vai avaliar se é assimetria, se é assimétrico, se tem diferença em relação ao olho contralateral, o cristalino, se o paciente é fásco, pseudofásco, afásco, como é que está esse vítreo, se tem degenerações, o descolamento, se tem parcial, se é completo, incompleto, se tem descolamento de retina, tracional, seroso ou regmatogênico, a gente vai definir pelo ultrassom, né? A coroide, se ela está descolada, espessada, e se a gente encontrar alguma lesão nesse exame, nós temos que definir todas as suas características. Quais seriam essas características, né? As topográficas, então nessa imagem aqui, nós estamos vendo uma lesão elevada. Nós temos que avaliar qual que é a localização dessa lesão em relação ao disco óptico, né? Se ela está localizada no equador, qual que é a... Oi? Qual que é a sua extensão? Então, nós vamos medir a espessura e a base dessa lesão. O contorno, se é regular, se é irregular. A reflexibilidade interna, né? Nós vamos avaliar aqui se tem absorção do som, qual é a altura desses picos, se essa estrutura interna é homogênea, se é heterogênea,
after movement, que é quando a gente pede para o paciente movimentar os olhos, ele olha para a direita e para a esquerda, para de movimentar, e as membranas da cavidade continuam movimentando. Isso ajuda muito no diagnóstico diferencial de retina ou de aloide, né? De descolamento da aloide ou descolamento de retina. Os movimentos são diferentes após o paciente parar de movimentar os olhos. E se tem fluxo sanguíneo, em grandes melanomas, por exemplo, a gente percebe um flickering dentro da lesão, que é um sinal de fluxo sanguíneo na lesão. E só para destacar aqui, gente, às vezes a gente acha que ultrassom a gente não precisa nem de conversar com o paciente, né? Mas a anamnese é essencial, a gente precisa saber por que aquele paciente está lá, o que a gente está procurando. Às vezes o paciente foi encaminhado por causa de uma lesão periférica, um nevo, por exemplo, que se a gente fizer um ultrassom en passant, a gente não consegue perceber onde que essa lesão está e passa despercebida, né? Então, a gente precisa saber o porquê, a indicação, a história clínica, isso ajuda muito na hora de analisar o quadro. Bom, então, agora nós vamos falar sobre a técnica do exame, né? Eu acho que isso aqui é a parte mais importante dessa aula, eu acho que quem tem vontade de fazer ultrassom, ou quem já faz, é indispensável ter essas informações aqui automaticamente gravadas na cabeça, a gente não precisa nem de pensar, isso tem que acontecer naturalmente, né, quando a gente está fazendo o exame. Então, a gente tem dois cortes, que é o transversal e o longitudinal. O transversal, a marquinha vai estar transversal ao limbo. Então, a gente sempre faz transpalpebral, sempre com o olhinho fechado. A gente está fazendo aqui só para mostrar a posição do olhar. O paciente, ele sempre vai estar olhando para o lado oposto ao da sonda. Então, ele vai olhar para cima e nós vamos colocar a sonda, posicioná-la inferiormente. E o marcador, no caso do corte transversal, vai estar transversal ao limbo. Desculpa, vai estar transversal ao limbo, sempre. Então, se nós formos examinar o segmento inferior, nós vamos pedir o paciente olhar para baixo, ele vai olhar para o lado que você quer examinar. E a sonda vai ficar do lado oposto aqui em cima. Se a gente quiser fazer análise nasal, dos quadrantes nasais, nós vamos colocar a sonda desse lado e vice-versa. O paciente vai olhar para o lado oposto, sempre. E qual que é a posição desse marcador? Isso aqui é padronizado. A gente sempre tem que colocar o marcador nasal nos cortes horizontais, conforme está aqui nessa figura. Ó. Então, essa bolinha é o marcador, sempre nasal. E, quando a gente fizer os cortes verticais, o marcador sempre para cima, sempre superior. Nos cortes oblíquos, o marcador também sempre superior. Então, nesse caso aqui, um corte transversal, nós estamos avaliando o quadrante superior, nasal superior aqui e temporal superior, e nós estamos vendo a extensão, no caso de uma lesão, como está aqui embaixo, a extensão dessa lesão látero-lateral, né? Nós estamos fazendo uma varredura látero-lateral, nesse sentido aqui, ó, tá? Esse marcador, sempre, a porção onde está o marcador vai aparecer na porção superior da tela. Então, quando a gente olha isso aqui, né, como é que nós vamos saber o que é nasal, o que é temporal? Sempre esse marcador está aqui para cima. Então, aqui é o nasal superior e aqui é o temporal superior, tá? Então, aqui a gente já sabe localizar essa lesão do ponto de vista látero-lateral. E no corte longitudinal, nós vamos avaliar a lesão do ponto de vista longitudinal. Então, do disco à periferia, né? Então, com essas duas imagens, a gente tem uma visão tridimensional da lesão. A gente consegue enxergar, eu acho que assim, para quem faz retina, ainda fica mais fácil, né? Porque a gente está sempre fazendo fundo de olho, enxergando essa lesão ao vivo, na fundoscopia. E quando a gente faz o ultrassom, a gente consegue nitidamente ter a visão tridimensional dessas imagens. Então, aqui, ó, nesse caso, o marcador sempre virado para o limbo. Então, aqui tem a imagem com o marcador sempre virado para o limbo. Superior, inferior, nasal, temporal e os oblíquos. Então, nesse caso, sempre a gente vai ver o disco óptico na porção inferior da tela e a periferia na porção superior. Porque aqui, ó, a sonda está apontando para a periferia. Então, a periferia vai aparecer aqui em cima. E o disco óptico aqui embaixo. Todos os cortes longitudinais vão ser assim.
Então, aqui no caso é o longitudinal superior, né, das 12 horas, nós estamos fazendo esse corte aqui, estamos avaliando essa retina do disco óptico à periferia. Então, aqui, ó, no caso dessa lesão do disco óptico à periferia, ela tem esse formato. Então, nós vimos a lesão látero-lateral e agora nós estamos vendo a lesão do ponto de vista longitudinal. Associando essas duas imagens, a gente constrói essa lesão tridimensional, essa imagem tridimensional. E tem também o corte axial, que a gente usa menos, bem menos, né? Mas também tem a sua indicação. O paciente tem que estar em posição primária do olhar, e nós vamos colocar a sonda transpalpebral também, mas sobre a córnea. Como que a gente sabe que esse paciente está em posição primária do olhar? Manda fixar com o olho contralateral, pede para fixar, ou então a gente avalia pela própria imagem. Sempre no corte axial, a gente vai ver aqui o cristalino e aqui o disco óptico. Aí a gente sabe que esse corte é axial, porque está passando pelo cristalino e pelo disco, tá? Então, aqui, quando a gente faz o corte vertical, nós estamos avaliando das 12 às 6, e tem também o axial horizontal, que a gente vai passar pelo disco e pela mácula. Então, muitas vezes a gente usa o corte axial para ter certeza que a gente está examinando a mácula do paciente. Ela vai aparecer do lado do disco. Então, qual que é a nossa rotina de exame? Nós vamos primeiro avaliar os 4 quadrantes. Nós vamos fazer os cortes transversais dos 4 quadrantes. Então, o superior, inferior, nasal e temporal. Com isso, nós estamos avaliando o olho todo. Caso a gente encontre alguma lesão, nós vamos estudar as alterações daquela lesão. Eu corte tanto longitudinal como vamos fazer também um corte longitudinal do disco, né? Que é aqui. Pediu o paciente para olhar para o lado temporal e vamos corte longitudinal. Então, agora nós vamos avaliar algumas imagens e vamos ver se a gente consegue construir essa imagem tridimensional através dessas imagens aqui no corte transversal e longitudinal, tá? Então, aqui, ó, esse primeiro caso, aqui eu vou colocar para vocês o corte, para vocês tentarem imaginar qual região que nós estamos examinando. Então, esse é o olho esquerdo do paciente, então, o olho esquerdo, aqui está nasal, aqui está temporal. Nós estamos fazendo um corte transversal temporal. Então, nós estamos avaliando essa região, ó, temporal superior e temporal inferior. Aqui, ó, temporal superior, temporal inferior. E aqui a gente observa, então, um descolamento da hialoide, né? Aqui algumas opacidades no vidro, um processo degenerativo, a hialoide descolada, e aqui um ponto de maior densidade, que está localizado aproximadamente 3 horas, né? Está no meio, nem superior nem inferior, está exatamente no meio. Quando a gente vira essas, então, 45 graus para a gente fazer o corte longitudinal, aqui no longitudinal, na mesma região, avaliando a mesma região do ponto de vista longitudinal, ó, o disco óptico aqui embaixo, aqui periferia. Nós sabemos que essa lesão está periférica. Porque avaliando só pelo transversal, a gente se essa lesão é mais para a periferia ou mais para o equador. A gente, do ponto de vista transversal, mas aqui ele vai definir onde que essa periférica, a gente vê uma rasgadura que a gente tem que tratar com laser. Aqui, ó, se a gente olhar no detalhe, a gente percebe até o biquinho aqui de onde que essa tampinha soltou. Não sei se vocês estão conseguindo perceber, mas é mal perto. Nesse caso aqui, a gente está fazendo o corte transversal da césar. Então, nós estamos vendo a retina inferior, aqui nasal é o olho direito. Então, aqui nasal, aqui temporal. Nasal inferior e temporal inferior. Semelhante ao exame anterior, a gente vê um descolamento da hialoide, né, que é essa membrana tênue, não é uma membrana tão espessada, ainda aderida nesse pontinho, porém, esse pontinho ainda preso na parede, né, não se soltou.
Então, quando a gente faz o corte longitudinal dessa região aqui, que é às 8 horas, onde que ela se encontra, nós vamos ver um flapzinho da retina, né? Não é um opérculo, é o flapzinho que ainda está aderido aqui na retina, em continuidade com a retina. Nesse caso aqui, eu trouxe para mostrar para vocês um processo hemorrágico da cavidade vítrea. O que é importante a gente avaliar? Às vezes a gente tem dificuldade de definir se é uma hemorragia, se é um processo inflamatório. Nesse caso, as hemorragias, elas geralmente têm uma densidade muito maior inferior do que superior. Então, aqui a gente vê no corte transversal inferior, a gente vê que está muito mais denso do que o transversal superior, que é esse aqui. Tá? Então, a hialoide toda descolada, né? Nós estamos vendo aqui o contorno, e aqui o sangue com uma densidade, uma magnitude muito menor do que nesse corte aqui inferior. Geralmente, as reações inflamatórias, elas não são tão organizadas com essas pseudomembranas, não. São mais ecos pontiformes. Aqui, novamente, então, no descolamento do vítreo, a gente vê uma membrana já bem espessada, né? Sem adesão no disco. Sem adesão no disco, com certeza, é hialoide, né? E a gente vê aqui no espaço retrohialóide, a gente vê a presença desses ecos pontiformes. Quer dizer que tem sangue no espaço subhialóide, ou retrohialóide, né? E esse sangue no espaço retrohialóide, ele não coagula. Então, são ecos pontiformes, diferente desse sangue que mistura no vítreo e aparece com aquelas pseudomembranas, né? Aqui não, aqui só ecos pontiformes. Quando a gente faz o exame temporal desse mesmo olho, a gente percebe que tem uma adesão na parede. Então, nunca a gente pode avaliar só um quadrante e fechar o diagnóstico. Sempre nós temos que fazer todos os cortes, porque você vê que aqui a gente teve uma surpresa, tem uma área de adesão, né? Aqui é um corte longitudinal das 9, então o disco está aqui está a periferia, nós estamos passando aqui temporalmente, provavelmente é uma adesão nas arcadas temporais. É um paciente diabético, com uma hemorragia vítrea, e essa área de adesão que ocorre frequentemente nas arcadas. Né? Então, se você encontrou uma adesão no corte longitudinal, você tem que fazer o corte transversal, para avaliar a extensão dessa lesão, porque às vezes aqui ela é só esse pontinho, mas ela pode ter uma extensão lateral, que não é o caso, e nem tração, né? A gente vê aqui tem um pontinho de adesão, provavelmente uma gliose, mas não tem tração da retina, a retina está íntegra. Nesse caso aqui, é um paciente com endoftalmite, é um paciente automíope, vocês estão vendo aqui, ó, o alongamento na curvatura posterior, com o afinamento da parede, né? Isso aqui é um estafiloma posterior de um paciente automíope, bem característico, é um corte longitudinal, o disco está aqui, então isso aqui é a mácula, né? E é um paciente que teve uma membrana, fez injeção e desenvolveu uma endoftalmite. Então, a gente vê esses vacúolos, isso aqui é bem característico de endoftalmite, já a organização do vítreo com a formação desses vacúolos, aqui no corte longitudinal e aqui no corte transversal, uma densidade maior aqui também inferiormente. Aqui, nós estamos vendo nessa imagem, então, no corte longitudinal, aqui o disco óptico, a cavidade preenchida por ecos pontiformes, olha a reflexibilidade desses ecos, média alta, né, gente? Então, aqui, ó, preenchendo todo o espaço da cavidade, exceto por esse espaço anecóico aqui, entre os ecos e a parede, entre os ecos vítreos e a parede, a gente observa uma área em faixa anecóica. Isso é bem característico de hialose esteroide. Então, quando esse paciente movimenta o olho, esses ecos movimentam e quando ele para, eles voltam à posição original. Eles se mantêm suspensos na cavidade. Tá? Diferente da síntese, que eles têm uma tendência a depositar, nesse caso, eles se mantêm suspensos e são ecos de reflexibilidade alta, média alta. Essa imagem é bem característica de hialose, vocês podem guardar que é bem típica. Nós temos aqui agora, então, novamente uma membrana espessa, né? Que a gente às vezes pode ficar na dúvida, isso é hialoide ou isso é retina. Nós estamos fazendo um corte transversal, olho direito, então avaliando o setor nasal desse olho,
tá? Então, aqui nasal superior, aqui nasal inferior, no transversal. Nós observamos o quê? Quais as características dessa membrana? Aqui nós não vamos ver a mobilidade, né? Que é importante, ajuda muito, aquele after movement. Mas nós vamos ver que ela tem uma espessura variável, ó. Tem algumas áreas que ela é um pouquinho mais fina, aqui central ela é um pouquinho mais espessa. A retina, ela tem a reflexibilidade uniforme em toda a sua extensão. Já a hialoide, não, ela tem algumas áreas, por exemplo, no caso de sangramento, que ficam mais espessadas, então a gente observa essa irregularidade na sua espessura. E, além disso, nós estamos vendo aqui, ó, uma segunda membrana também levantando, que é já um descolamento parcial da retina, né? Então, tem alguma área de tração. Quando a gente faz o corte temporal, nós vamos observar aqui, de novo, a irregularidade na espessura dessa membrana aqui, ó, que já está bem menos espessa do que aqui, e aqui um ponto de adesão já com um descolamento tracional da retina. Então, aqui a gente tem descolamento tracional em tenda, né, que a gente fala, que é esse formato de tenda aqui, ó, no ápice, preso pelas duas pontas da hialoide, ou descolamento em X, né, e ele pode ser também em tampo de mesa, né, o tabletop, que é quando ele se estende um pouquinho mais e forma aqui aquele tampo de mesa e a aderência é um pouco mais distante, ele é um pouco maior. Então, a gente sempre lembrar, gente, fazer todas as varreduras e, quando ao encontro de alguma lesão, corte longitudinal e transversal. Aqui, novamente, um caso de hemorragia. Então, nesse caso aqui, nós estamos vendo um sangue denso, novamente, no espaço retrohialóide, né? Então, esses ecos pontiformes, tá vendo? O sangue não forma, não se organiza, né? Não tem formação de membranas. E a gente percebe, inclusive, aqui a hialoide menos evidente. É aquela questão da diferença da impedância acústica entre os meios, né? Como esse sangue é muito denso, ele diminui um pouco o contraste com a hialoide. A gente observa aqui membranas anteriores, aqui já bem mais organizadas. Você vê que aqui é o corte longitudinal da 6, o longitudinal inferior. Então, nós estamos avaliando aqui do disco até a periferia inferiormente. Aqui a gente já vê um vítreo bem mais organizado. Aqui o sangue abaixo desse espaço da hialoide. E aqui, se a gente observar bem, nós vamos ver que tem uma irregularidade na parede também, né? Pouquinho elevado, o que a gente pensaria? Que tem alguma lesão, que tem um edema, que tem tração, não tem tração, e a hialoide não está aderida. Então, como que a gente pode avaliar melhor isso daqui? Em meio a esse sangue tão denso, a gente pede para o paciente mudar a posição do olhar. Então, pede para ele assentar, por exemplo. Quando ele assenta, isso aqui se desloca inferiormente. Isso aqui é um ifema posterior, é uma condensação do sangue, é um nível líquido mesmo do sangue inferiormente, que a gente chama de ifema posterior. Então, cuidado para não passar, às vezes, como uma lesão expansiva, por exemplo, né? Um espessamento de parede. Então, a gente precisa fazer, às vezes, essas manobras para a gente conseguir chegar a um diagnóstico. E aí entra a história da anamnese. É um paciente diabético, é um paciente com uma hemorragia importante, tem sangue na cavidade, né? Tem sangue no espaço hialoide e no retrohialoide. Então, isso tudo vai nos ajudar nesse diagnóstico. Aqui, novamente, uma membrana espessa, tá? A gente observa aqui uma espessura regular e uma outra membrana tênue aderida com esse olho direito, né? Estamos fazendo o corte longitudinal. Então, o disco está aqui embaixo, aqui é a periferia. Quando nós passamos para o corte transversal, nós vamos observar que essa membrana ela tem uma perda de continuidade aqui. Então, o que aconteceu aqui, gente? A hialoide descolou e tracionou a retina, rasgou a retina aqui e houve esse descolamento parcial da retina. Então, nós vamos imaginar essa retina aqui tridimensional. Ó. Longitudinalmente, aqui está o disco. Ela está aderida no polo posterior, descolada no equador até a periferia, né? Isso é do ponto de vista longitudinal. Transversalmente, do ponto de vista lateral, nós estamos vendo também a extensão dessa lesão. Ela vem aqui, ó,
Imagina que nós estamos fazendo esse corte aqui. Então, aqui é temporal superior, aqui é temporal inferior. Ó, temporal superior, temporal inferior. Ela se estende do quadrante temporal superior para temporal inferior. Aí a gente podemos aqui até colocar as horas, né? Aqui, ó, vamos imaginar 6, 7, ela se estende das 7 às 11, tá? Aqui ela, entre 6 e 7 ela ainda está colada, entre 11 e 12 ela ainda está colada. Então, a gente consegue enxergar esse descolamento de retina no fundo de olho, através dessas duas imagens, né? Onde que ele se localiza, qual que é a extensão, onde é que está a rasgadura, e isso aqui ajuda muito na hora de descrever para o cirurgião. Vamos ver algumas imagens agora da retina. Nós temos aqui uma elevação, né? Um espaço anecoico, então a membrana elevada, no corte transversal e no corte longitudinal. Onde que essa lesão se localiza? Na periferia. É uma lesão periférica. Aqui é o polo posterior, o disco, e aqui a periferia. Ela tem o mesmo formato, né, nos dois cortes. Aqui nós estamos avaliando o olho esquerdo, então a lesão temporal, aqui, ó, temporal superior e aqui temporal inferior. Então, a gente faz o corte temporal inferior, longitudinal, e nós vamos ver uma retinosquise. Essa imagem também é bem característica, né? É uma membrana copuliforme, com espaço anecoico, sem mobilidade, frequentemente nos quadrantes temporal superior ou temporal inferior, tá? A gente faz a medida quanto possível da extensão dessa retinosquise para o acompanhamento clínico. Nesse caso aqui é bem típico, né, desse descolamento total, acho que essa aqui é a imagem clássica de um ultrassom, é esse descolamento total da retina. A gente vê que tem uma membrana aderida no folheto retiniano, com pseudomembranas aqui na cavidade, que provavelmente, então, a hialoide, né, que está parcialmente descolada, um descolamento incompleto, tracionando a retina aqui, e com ecos no espaço posterior aos folhetos retinianos, né? Então, provavelmente, é um paciente diabético com descolamento tracional e um sangramento também posterior. E a gente vê aqui, ó, no corte transversal, a extensão desse descolamento. Quando a gente faz esse corte longitudinal, nós estamos avaliando, para cada disco óptico, nós estamos avaliando a extensão longitudinal dele, temporal, e para cá, nasal. Mas nós não estamos vendo superior e inferior. Quando a gente faz o corte transversal, nós podemos ver que esse descolamento é em todos os quadrantes, né? Senão a gente veria algum ponto de adesão aqui. Essa dobra aqui, ó, bem típica de uma tração da hialoide, esse descolamento tracional da retina. Aqui nós estamos observando também quase que uma desorganização, né, da estrutura intraocular, uma área bastante densa, com uma sombra acústica posterior. Então, isso aqui é uma calcificação da parede. A gente vê a parede espessada, ó, bastante espessada. Para a gente avaliar espessamento de parede, gente, se não for tão nítido como aqui, né, a gente precisa sempre comparar um olho com o outro. Nós não podemos definir o espessamento de parede sem comparar com o olho contralateral, porque, por exemplo, o olho hipermétrope tem a parede mais espessada do que o míope. Então, a gente precisa ter referência do olho contralateral, a não ser que seja aqui bastante evidente, né? O espessamento, como a desorganização das estruturas, essa área de calcificação. Na hora que nós fazemos o corte longitudinal inferior, nós estamos vendo aqui, então, esta membrana, a extensão dessa membrana, chegando no disco óptico, né? Que aqui é o corte longitudinal, o disco está aqui embaixo, periferia está aqui em cima, a gente vê que ele está descolada, foi um descolamento tracional em funil fechado, né? Então, aqui está fechado e aberto aqui em cima. Com ecos também no espaço posterior aos folhetos retinianos e uma calcificação de parede extensa. Quando nós vemos essa calcificação de parede extensa, é muito difícil da gente avaliar exatamente onde está o disco. Então, aqui a gente sabe porque a inserção dos folhetos retinianos está sempre no disco. Mas isso nos dificulta muitas vezes quando a gente precisa fazer, por exemplo, uma análise transversal, onde está a localização do disco óptico. Aqui um caso de HOPE, então um descolamento também
É um exame mais difícil, né? O olho pequenininho, de criança, que não para o olhinho, mas a gente vê frequentemente na ROP5 esse descolamento tracional com uma adesão. É um descolamento que acontece rápido, né? E uma adesão importante aqui posterior, próximo da inserção dos folhetos, e depois a retina abre, às vezes forma até um looping aqui, que parece até um cisto, mas não é. É um looping no descolamento da ROP, com essa adesão importante aqui na inserção dos folhetos. Aqui, gente, nós estamos avaliando o olho direito, então, esse corte é o longitudinal das 9 horas, né? Ou longitudinal temporal. Então, que região que nós estamos avaliando aqui? Temporal superior, temporal inferior. No caso da longitudinal, perdão. No caso da transversal, temporal superior, temporal inferior. No caso da longitudinal, nós estamos avaliando o disco e a periferia. Então, a mácula está localizada exatamente aqui, ao lado do disco. Nós estamos observando aqui uma alteração na espessura da parede, com uma irregularidade no contorno. E uma outra membrana aqui, anterior à retina. Provavelmente, então, um descolamento da hialoide, né? E aqui uma irregularidade no contorno da retina. Aí nós vamos descrever aquelas características. A estrutura interna está heterogênea, o contorno um pouco irregular. Quando nós observamos aqui no corte transversal, ó, nós vamos ver que é um contorno um pouco irregular, a espessura é um pouquinho difusa. Tem, inclusive, uns ecos aqui anteriores, né? A retina que a gente pensaria num processo hemorrágico. Então, essa paciente teve uma membrana exudativa aqui, é um caso de DMRI. Então, importante a história, avaliar a idade, avaliar o olho contralateral, se tem DMRI também. Isso tudo nos ajuda muito nesse diagnóstico, porque essa paciente tinha um sangramento, não dava para avaliar o fundo de olho. Então, aqui, ó, o corte transversal, nós estamos vendo a lesão ao corte transversal e ao corte longitudinal. Também conseguimos visualizar, né, ver com a mente essa lesão em 3 dimensões. Para vocês saberem como que é a imagem com óleo de silicone, que dificulta muito a avaliação da retina, né, um pós-operatório. Tem uma bolha de silicone aqui dentro, a análise da retina fica bem prejudicada, nós precisamos mudar a posição do olhar quando é uma bolha grande, isso precisa, você põe o paciente sentado, isso sobe e a gente consegue às vezes ver a retina inferior, nós observamos aqui que a retina ainda, a retina ainda descolada, tá? Nós estamos observando aqui ela paralela ao contorno da parede. O comprimento fica totalmente alterado porque a velocidade do som no óleo de silicone é muito menor, né? 900 e pouquinho. E no vítreo é muito maior. Então, com isso, fica muito mais lento e o comprimento axial fica alterado, dificultando a avaliação do segmento posterior. Um outro caso de retina aqui, nós estamos vendo o contorno posterior do olho e no espaço retrobulbar uma imagem hipoecóica, né, que tem esse formato bem característico aqui. Nós estamos fazendo aqui um corte transversal superior. Esse é até um paciente que eu perguntei para ele se ele tinha feito isso, já tinha submetido a cirurgia, ele me falou que não. Que a primeira coisa, quando eu vi isso aqui, eu pensei num buckle, mas ele falou que não tinha operado. Mas quando a gente faz o corte longitudinal, tem alguém... Quando a gente faz o corte longitudinal, nós vamos ver aqui o buckle localizado na periferia e, inclusive, a rasgadura da retina ainda presa num pedacinho da hialoide aqui, ó. Aqui o flapzinho e aqui o buckle. Então, esse aqui é o corte longitudinal, né? Disco e periferia, tá? Então, aqui também a gente consegue imaginar em 3 dimensões onde que está localizada esse buckle, a traçãozinha, o flap, né? Aqui um DR em funil fechado, um outro caso de ROP, a retina toda aderida, os folhetos completamente aderidos, né? Fechado aqui, já com uma calcificação de parede também. Então, que a gente observa aqui no olhinho direito, no corte longitudinal e no corte transversal. Aqui eu trouxe mais um caso de retinosquise,
para a gente observar, prestar atenção no seguinte: você faz um corte longitudinal aqui, ó, esse é longitudinal das 3 horas. Nós estamos observando, esse é o olho esquerdo, isso aqui é o setor temporal. Temporal, o disco óptico está aqui, aqui é o polo posterior, periferia temporal, 9 horas, né? Está bem na direção perdão, 3 horas, 12, 3. Então, aqui as 3 horas, uma retinosquise às 3 horas, é o corte longitudinal. Quando nós vamos fazer o corte transversal, para avaliar a extensão lateral, lateral dessa lesão, nós encontramos uma extensão muito maior do que no corte longitudinal. Então, é essencial que esse exame seja avaliado nos 2 cortes para a gente ver a extensão. Nem sempre, quando a gente vê essa lesão, a gente imagina que ela vai ter essa mesma extensão lateral, e isso não é verdade, né? É uma lesão no corte transversal. Aqui nós estamos avaliando, então, temporal superior e temporal inferior. Então, ela se estende do quadrante temporal superior ao temporal inferior, né? Isso que a gente está vendo aqui é essa porçãozinha daqui no corte longitudinal, tá? A gente imagina que a gente está daqui lá para o disco. Então, nós estamos vendo a elevação dela aqui, mas ela se estende lateralmente. Se a gente fizer os cortes longitudinais daqui, temporal superior, temporal inferior, nós vamos ver a extensão também dessa lesão. Aqui um outro descolamento tracional, nós vamos observar aqui, ó, 2 folhetos aderidos entre si. Então, a gente vê que a hialoide está aderida à retina, tá? Até a gente vê o duplo pico aqui, da hialoide da retina. Completamente aderida, não. Aqui a gente observa a área de tração, né? Então, aqui é a retina e aqui é a hialoide, onde que ela tracionou. Ambos os cortes são longitudinais, o disco está aqui na porção inferior, tá? Essa imagem, gente, eu coloquei para a gente pensar um pouquinho junto aqui, para colocar vocês para pensar. Aqui, nós estamos fazendo um corte longitudinal. É o olho esquerdo, então é o longitudinal, ó, nasal, tá? Longitudinal nasal. O nariz está aqui, nós estamos com a sonda apontando para o lado nasal, isso aqui seria 9 horas. Então, nós estamos avaliando o quadrante nasal. Ok, mas qual que é a localização dessa lesão aqui? Ela está para cá do disco óptico. Então, daqui para cá é quadrante, setor temporal. Do disco para cá é setor nasal. Então, quando você posiciona essa sonda, se você inclinar ela posteriormente, quanto mais posteriormente você inclinar essa sonda, mais você vai colocar o disco evidente, às vezes chegando até a ver o outro lado do disco, que já é nasal ao disco, temporal ao disco, tá? Então, essa lesão aqui é temporal. Nós estamos fazendo o corte longitudinal nasal, que é essa região aqui, disco e periferia, mas nós conseguimos ver a mácula, né, nesse corte. E aí, quando a gente faz a transversal temporal, nós vamos ver essa elevação de descolamento seroso da mácula, tá? Então, cuidado, bastante atenção quando estiverem fazendo o corte longitudinal, porque o que está para cá do disco óptico, nós já estamos vendo o outro lado da sonda, tá? Não sei se ficou claro aqui. Qualquer coisa, depois a gente conversa. Vamos ver um pouquinho de disco, né? Rapidamente aqui, a gente vê uma escavação evidente, a gente não quantifica a escavação. O melhor corte para avaliar a escavação é o longitudinal nasal, tá? Então, esse aqui é o olho direito, o longitudinal das 3 horas. A gente vê que é uma escavação profunda, é importante a gente colocar isso, mas não quantificamos. Aqui também nós estamos vendo no ápice do cone óptico uma área densa, né, de alta reflexibilidade. Então, o que a gente faz quando a gente vê lesões de reflexibilidade alta? Nós diminuímos o ganho. Ao diminuir o ganho, essa lesão se mantém bastante evidente. Isso aqui é bem característico de drusa de disco, né? No ápice do cone. Então, para avaliar lesões de baixa refletividade, a gente precisa aumentar o ganho. Lesões de alta reflexibilidade, a gente precisa diminuir o ganho. A diferença aqui é um papiledema, né? Então, é uma elevação. Quando a gente diminui o ganho, diminui também, ela fica menos evidente, está na mesma localização do ápice do cone, com esse aspecto côncavo,
É um papiledema. E vamos ver aqui algumas lesões de coroide agora, para terminar, tá? Então, aqui nós estamos num corte longitudinal, o discópio que está aqui, estamos vendo na periferia uma membrana sobrelevada, né, regular, com ecos na cavidade vítrea. Nós vamos passar para um corte transversal. Nós vamos ver, então, no transversal, semelhante àquele caso da retinosquise, a extensão muito maior desse descolamento, então, descolamento de coroide, né? A gente mede a extensão, ela não tem mobilidade. O descolamento de coroide, ele nunca chega aqui até no cone, no disco, né? Por causa da ampola das vorticosas que segura ele até aqui. Então, mesmo no quisting coroidal, ele não chega até aqui no disco. A gente vê a extensão, é uma membrana espessa, né, que tem um duplo pico, aqui eu não uso ecoar, mas a gente vê a extensão, e quando a gente inclina essa sonda mais perifericamente, a gente vê que a lesão aumenta mais ainda. Então, aqui a gente consegue classificar a extensão desse descolamento de coroide, e a gente vê que à medida que a gente avalia a periferia, ele tem um descolamento mais extenso, né? Perifericamente ele se estende, tanto para o, aqui é o olho direito, então é nasal, ele se estende para o nasal superior e para o nasal inferior. Ok? Aqui algumas lesões, né? Tumorais, essa imagem bem característica de hemangioma. O hemangioma, ele tem esse formato cupuliforme, um pouco achatado aqui no seu ápice, tem uma densidade alta, né? Bem diferente do melanoma, que tem uma densidade mais baixa, geralmente ele é um pouco mais cupuliforme, o hemangioma mais achatado, e é uma lesão de polo posterior, né? Então, a gente sempre lembrar que a gente precisa de fazer a medida da espessura e do diâmetro basal. Então, o basal nós vamos medir no corte longitudinal, que seria daqui até aqui, e no corte transversal, né, que seria daqui até aqui. A gente precisa das duas medidas para ter a base dessa lesão. E a espessura, a gente faz a medida nas duas, e a maior medida é considerada a espessura da lesão. Então, aqui para a gente imaginar, né, era um corte longitudinal e aqui era um corte transversal. Então, quando a gente olha essa imagem, a gente já sabe que é um corte longitudinal e que aqui é um corte transversal. Novamente, o hemangioma, as mesmas características, tá? Uma lesão menos espessura menor, mas com as mesmas características, a gente vê que é bem típico de hemangioma. Aqui um melanoma de coroide, então olha como que a reflexibilidade muito mais baixa, né? Mais cupuliforme, mais periférica a lesão, aqui é o disco, ó, que ela se localiza mais periférica, e frequentemente cursa com um descolamento na base da lesão. Então, essa membrana aqui é um descolamento raso, né? Da retina que vem na base da lesão. Essa paciente foi tratada com bracterapia, aqui antes da braque, com o descolamento. Aqui a gente vê que a retina já está aplicada e já diminuiu um pouco a espessura da lesão. Após a braque, às vezes a estrutura interna dessa lesão fica mais heterogênea, no momento inicial, principalmente, porque tem um edema, durante essa evolução, vai alterar um pouco essa estrutura interna. Mas o melanoma ele tem essa característica de reflexibilidade mais baixa e de absorção do som, que a gente chama de ângulo capa, né? Começa com um pico de alta reflexibilidade e tem essa absorção aqui ao longo enquanto o eco percorre a lesão. Aqui a imagem clássica de um melanoma, que é com esse colar aqui, né? O estrangulamento da membrana de Bru, o DR aqui na sua base. A gente vê a reflexibilidade, característica aqui, ó, o ângulo capa com absorção do som, o ângulo capa com absorção do som. Olha como que é completamente diferente a imagem dele no corte longitudinal aqui e no corte transversal, né? Então, é outra análise. Tem uns espaços anecoicos que às vezes pode ser até já uma área de necrose, e a gente vê aqui, ó, uma provável expansão já extraocular, que é esse nódulozinho hipoecóico aqui, tá? E para terminar, coloquei essa imagem aqui, que eu fiz essa ultrassom essa semana e trouxe para vocês verem, que é uma menininha de 15 anos, com quadro inflamatório agudo, chegou com uma catarata total, não dava para avaliar o fundo de olho,
e apresentou esse descolamento total da retina aqui, com a cavidade preenchida por esses ecos, sugerindo um quadro inflamatório importante, a hialoide aqui também descolada, né? Pouco evidente porque contrasta menos, e quando a gente fez o corte transversal, a gente observa aqui um espessamento de parede no corte transversal, sugerindo aqui, então, o quê? Uma lesão inflamatória, né? Um edema, um toxoplasmose ou um toxocara, com um espessamento que ela está fazendo propedêutica ainda, e a gente observa que próxima à lesão, o vítreo mais organizado, uma reação inflamatória mais importante, né? Diferente do restante. Então, gente, era isso que eu tinha para falar. Muito obrigada e eu estou à disposição, caso alguém tenha alguma dúvida. Marinês, pode falar. Muito obrigada por essa aula, assim, eu estou pessoalmente agradecida. É muita experiência, muito, muito ilustrativa, assim, né? O ultrassonografista, ele tem que ser extremamente organizado, né? Sim, muito metódico, né? Exatamente, é isso mesmo. Tem que ter método na hora de realizar o exame, né? Isso é essencial mesmo. Não dá para ser bagunçado, senão você se perde ali, né? Tem que estar visualizando o fundo de olho o tempo todo, né? Diz aí, Gabs, que eu te interrompi. Não, era só para parabenizar, assim, achei a aula brilhante, foi muito didática, muita imagem. Eu fiquei com dúvida naquela hora que você mostrou o corte longitudinal, que mostrava uma parte temporal e uma parte nasal, sabe? Aham. Me deu dúvida porque na hora que você mexe a sonda para posterior, que dá aquele efeito do disco óptico. Quando você coloca a sonda longitudinal, o olhinho está aqui. Se você colocar a sonda nessa posição, você está vendo o que está em frente à sonda. Então, você imagina que se você inclinar a sonda inferiormente, você está vendo a imagem mais posterior, tá? Ah lá, você coloca a sonda mais em pé aqui em cima, você vai ver mais posterior. Então, você consegue ver o disco, uma parte do lado de cá e uma parte do lado de cá. Se você inclina, quanto mais você inclinar para cá, mais periférico você vai ver. Quanto mais você inclinar posteriormente, mais posteriormente você vai ver. Você imagina que o que você está enxergando está na frente da sua sonda. Sim. É porque aí vai fazer um corte que pega parte nasal e temporal periférico, né? Aí você quase não pega tanta periferia. Você pega mais o polo posterior equador e mais um pedaço do... Normalmente a gente não, né? Quando você faz corte longitudinal, você tenta colocar o disco na parte inferior. Mas muitas das vezes, se você inclinar um pouquinho a sonda e você vê uma lesão do outro lado do disco, muita gente confunde e classifica aquela lesão como se ela estivesse do lado do corte. E, na verdade, se ela está do outro lado do disco, ela está no corte oposto, né? Então, ele tem que ficar atento nessas horas. Aí estaria para temporal, né? Não nasal. Aí, exatamente. E quando mede lesão, por exemplo, tumoral, faz sempre o longitudinal e o transversal para medir a espessura e diâmetro, não é isso? Você mede a base, longitudinal e transversal, e a espessura, geralmente, ela vai dar a mesma medida, né? Você imagina que você está medindo a altura da lesão, então se você fizer um corte aqui ou aqui, ela vai ter a mesma espessura, você tenta pegar a espessura máxima, sempre no ápice da lesão. Mas, às vezes, a gente não consegue uma imagem tão boa e a espessura dá maior num corte um pouquinho do que no outro. Isso é muito importante porque é o que vai definir o tratamento, no caso do melanoma, por exemplo, né? Então, a bracterapia, ela tem os limites, dependendo da placa de ouro ou da placa de rutênio. Então, a gente precisa saber certinho qual é a espessura para programar a braque. Entendi. Inclusive, a gente mede com a parede, sem a parede. Eu até tinha uma imagem, acho que eu não falei isso, mas a gente faz a medida com a parede e sem a parede. Entendi. Ótimo. Adorei, Marinês. Obrigada. Que bom. E pôr a mão na massa, né, Gabi? Fazer bastante, praticar. Tem que praticar. Que vai ficando bem automático isso. É ótimo. Muito bom mesmo. Obrigada. Mas, assim, a ultrassonografia, ela define muita conduta, né? Você falando assim do melanoma, mas eu que sou da retina cirúrgica, HV, às vezes você não consegue. Paciente que tem bolhosa, uma catarata muito densa, hemorragia, inflamação, você fica vendido. Se você não tem ultrassom
ou não sabe fazer, ou não tem um outro sonografista de confiança, você fica assim, você realmente precisa daquilo ali para poder definir sua conduta, né? Diferença É de um mapa mesmo, né? retinosquise, é tudo assim, então A gente é faz um muito mapa mesmo importante. para o cirurgião, né? É um mapeamento de É, retina ultrassonográfico. e acontece às vezes mesmo do cirurgião entrar e ser um descolamento de aloide, né? É, Que às vezes está tão espessada que pode Tá. passar por um descolamento de retina. Então, realmente, a gente tem que ter prática mesmo, né? e Fazer muito estudo, bastante. muita experiência. Muito obrigada mesmo. Foi muito boa a aula, Imagina, eu que agradeço. muito É ótimo. ilustrativa. Então, gente, semana que vem vai ser o nosso Grand Round, discussão de casos clínicos, não percam. A gente já está subindo a aula para o nosso canal do YouTube, que é o Retina Instituto. É só entrar no YouTube e colocar Retina Instituto. E a gente se encontra na semana que vem. Alguém tem alguma dúvida? Quer acrescentar alguma coisa, Gabs? Não, só agradecer mesmo, foi ótimo. Foi muito boa mesmo. Eu vou rever essa Que aula, bom. dando pause, sabe? Em cada Com estrutura. certeza. Vou parar toda hora e ficar olhando de novo. Cheio de Ah, então tá bom, gente. Que bom, né, Dê? Muito bom. E depois eu vou te acompanhar, lógico, também. Junto com Vamos os lá, meninos. bora. Ai, ai. Será um prazer. Então é isso, gente. Boa noite a todos Então, boa noite, Obrigada e pela gente. até a presença. próxima. Obrigada, boa noite, gente. Tchau, tchau.